estudante, e você aí de casa, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui comigo, uma aula de ciências, comigo Marisa Araújo, Marizinha, tá? Uma aula hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de astronomia, que é bem interessante, tá? Vamos ver qual que é o tema da nossa aula de hoje? Evolução estelar. Sim, as estrelas, elas nascem, elas desenvolvem e elas morrem, tá? Vamos aprender um pouco sobre isso, uma matéria aí do ensino fundamental. Na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos analisar o ciclo evolutivo do Sol, que é a nossa estrela, né, do nosso sistema solar, nascimento, vida e morte, baseado no conhecimento das etapas da evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. Ok? Bem, onde estamos? Nós sabemos que nós estamos aqui na Via Láctea, né? Estamos no Sistema Solar, tá certo? Olhe, vocês gostam de observar estrelas à noite? Eu sou fascinada com estrelas, tá? Você já percebeu que na cidade, né, uma cidade grande, onde tem muitas luzes nos prédios, nos postes, nos automóveis, competindo com o brilho das estrelas, a gente olha para o céu e fica meio difícil de visualizá-las. A gente consegue ver algumas, né, no céu. Mas quando você está, por exemplo, né, numa região mais afastada de centros urbanos, essa imagem aqui, olha, ela mostra para vocês parecendo uma tapera, né, numa floresta, e você vê o céu com muitas, lotados de estrelas, né? Então a visualização ela fica muito melhor, tá certo? Comparada aqui com uma cidade grande, tá? Estimativas recentes, gente, como o céu, quando está perfeitamente escuro, livre de poluição, dá para a gente ver aí aproximadamente 4.900 estrelas no céu. Muitas estrelas, né? Mas com a poluição luminosa de uma grande cidade, você vai encontrar aí no máximo 150 estrelas. Isso é uma estimativa, tá? Só para você perceber que como que é muito melhor quando você está na roça, no interior, né? Você vê que o céu ele começa a se tornar mais grandioso para você. Bem, eu trouxe aqui esse do portal do astrônomo, essa imagem mostrando, gente, que nós temos assim, algo para observar, para entender como as estrelas elas apresentam no céu. Olha só, existem estrelas, gente, que elas nunca têm ocaso. O que quer dizer isso? Elas estão o tempo todo aparentes no céu. Exemplo, olha, próximo da latitude 40 graus norte, entre inclinação de 50 a 90, nós temos estrelas que nunca têm ocaso, quer dizer, estrelas que não desaparecem. O contrário aqui no Polo Sul, entre menos 50 e menos 90, no Polo Sul celeste, estrelas, elas nunca ficam acima do horizonte, tá? E a gente pode observar também, né, como assim, Marizinha? Quando você observa a zênite, o que é a zênite? Zênite é como se fosse no alto da cabeça. Você imagina um homem, tá? Um bonequinho, a cabeça dele e a distância entre a cabeça e aquele alto, né, da abóboda celeste. Eu chamo de zênite, tá certo? Às vezes você olha para o alto e você vê o quê? As estrelas nesse zênite, né, nesse ponto mais alto aí do céu, tá? E você pode ver também aonde? No horizonte, tá? Você também pode observar estrelas. E essas estrelas, gente, elas vão ter localização no céu, a Terra vai fazer translação ao redor do Sol, e vai perceber, então, que nós vamos, ao longo do ano, né, passando por grupos diferentes de estrelas, principalmente as estrelas do zodíaco. Você já tentou localizar no Sol? Escorpião, Áries, Virgem, os signos. Então, você vai perceber que eles vão mudando de posição ao longo aí do ano, tá? Isso é muito interessante, mostrando aí o movimento de rotação da Terra e de translação em torno do Sol. Marizinha, como que nasce uma estrela? Existem berçários de estrelas? Sim, são aqui as nebulosas, tá? Elas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam, imagina um monte de gás, tá? Girando, aglutinando, sofrendo ali pressão, gravidade, atração, tá certo?
E o que acontece? Elas aglutinam pela atração gravitacional. A maioria das estrelas, 90% delas, ela extrai a sua energia das fusões de átomos de hidrogênio. Sim, uma estrela ela tem que ter uma fonte de energia, um combustível, tá? Sendo que a maior parte delas são compostas por hélio e hidrogênio, que são os elementos aí mais abundantes do universo. Olha só, a pressão e a temperatura vão ficando cada vez mais alta dentro daquela nebulosa, tá certo? E aí, quando ela chega a uma temperatura muito elevada, em torno de 8 milhões de kelvins, tá, gente? O que acontece? Essa enorme bola de gás começa a emitir, então, luz, porque ela está queimando o combustível. Acontece uma fusão nuclear, né, de núcleos de hidrogênio, formando, então, hélio. E aí, ela tem, então, agora o seu combustível. Então, o Sol, gente, ele queima em torno de 60 toneladas de gás hidrogênio por segundo, transformando aí em gás hélio. Muito interessante, né? Nesse momento, então, eu falo que nasceu a estrela, ela conseguiu aí ter a energia suficiente para queimar o seu combustível, porque fazer uma fusão nuclear, gente, tem que ter muita energia, tá? Olha, essa fusão, ela produz enormes quantidades de energia sob a forma de radiações eletromagnéticas, inclusive a luz visível, a luz do Sol, né, gente? É a luz aí, é uma onda eletromagnética, ela consegue propagar no vácuo, né? No interior das estrelas, a temperatura é muito alta. O núcleo do Sol, por exemplo, chega, gente, olha aqui, a 15 milhões de graus Celsius, tá? Vamos ver aqui esse esquema mostrando a vida, né, o nascimento de uma estrela, a evolução dela, tá certo? O Sol, né, agora o nosso planeta, está em torno de 4,5 bilhões de anos, tá? Ele está queimando hidrogênio, transformando ele em gás hélio, tá certo? A gente chama a estrela, que é a estrela Sol, hoje, como estrela de sequência principal. Quer dizer, é aquela que está queimando aí o seu primeiro combustível, no caso aqui, o hidrogênio. Então, nós temos uma estrela de sequência principal, que é o Sol, mas ela vai evoluir, né, ao longo do tempo, vai se aquecer cada vez mais, ela vai crescer e expandir e vai formar, então, olha, uma gigante vermelha. Tá vendo aqui, ó? Uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha, gente, ela vai, então, liberar, né, ventos solares, vai liberar, então, uma nebulosa planetária, tá? Ela vai como se atirasse essa casca mais exterior dela e vai ficar com um núcleo mais frio, porque ele não vai conseguir continuar queimando o combustível, tá, gente? Porque quando ela é uma gigante vermelha, ela já passa a transformar hélio em carbono, tá? E aí, a mais de 100 milhões de kelvins. Mas depois ela não consegue queimar mais o carbono, tá? Não consegue chegar a uma temperatura muito elevada, de bilhões de kelvins. Então, ela vai esfriar, vai ficar com o quê? Transformando numa anã branca. Aí ela não vai estar mais queimando o combustível, tá certo? E isso, gente, quando acontecer, olha, por volta aqui uns 5 bilhões de anos, ainda bem, quando o Sol se tornar gigante vermelho, ele vai engolir Vênus, engolir também a Terra. Então a Terra aí tem seu tempo contado, tá, gente? O Sol é que vai transformar a gigante vermelha e expandir até a Terra. Sabia disso? Mas pode ficar tranquilo que faltam muitos bilhões de anos para isso acontecer. E eu acho que o homem termina com essa Terra antes, né? Diante aí das nossas catástrofes ambientais, dos nossos impactos ambientais. Vamos lá. O tempo de vida das estrelas depende de sua massa. Olha que interessante. A rapidez com a qual elas consomem o seu combustível é que diz o tempo que ele vai manter o seu brilho. O Sol, por exemplo, olha só, ele consome menos de 0,01% de sua massa anualmente. Então ele vai queimando lentamente. Por isso que vai durar aí ainda bilhões de anos, tá?
Nós estamos aqui mais ou menos 4,6 bilhões de anos de vida do Sol e o tempo de vida dele, em média, de 10 bilhões de anos, tá bom? Como eu disse para vocês, depois ele vai transformar numa gigante vermelha, sofrer aí uma expansão, nesse momento transformando hélio em carbono no núcleo, né? Que aí ele vai estar fazendo uma outra transformação, né? Transformando agora hélio em carbono, com temperatura muito mais elevada, e ele vai então expandir, tá? Formando aí a gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e Terra. Qual a relação entre massa e tempo de vida de uma estrela? Até 10 massas solares, gente, quando o Sol esgota, né, o hélio, né? O Sol esgota o hélio lá dentro do núcleo. Essa estrela, ela não vai mais conseguir fundir outro elemento, tá? Que é o carbono. Então, o que acontece? Ela teria que ter uma energia de 1 milhão de kelvins para poder fundir o carbono. Ela não vai conseguir. Ela vai se transformar, então, numa anã branca com núcleo de carbono, tá certo? Acima de 10 massas solares, estrelas bem grandes, né? Bem densas, elas conseguirão fundir o carbono e continuarão fundindo outros elementos, neônio, magnésio, silício, até núcleo de ferro. E com massa igual à do Sol, ela vai transformar numa anã branca formada de carbono e oxigênio. Lembra que ela vai conseguir queimar o hélio, transformando ele em carbono, quando ela está aí uma gigante vermelha, mas depois, então, ela vai transformar numa anã branca com núcleo de carbono, porque ela não vai conseguir queimar o carbono, tá? Marizinha, e menos de 10 vezes a massa do Sol? Quando eu tiver queimado todo o hélio do núcleo, ela ejetará uma nebulosa planetária, tá? Como assim? Ela vai expandir, né? Esses gases com ventos estelares, tá certo? E o núcleo remanescente será uma anã branca, constituída por um invólucro brilhante em expansão de plasma e gás ionizado. Lembrando que a anã branca, gente, ela não está queimando combustível, tá? Ela está queimando aí combustível de reserva, tá? Tá certo? Ela é mais fria, tá bom? Com tamanho superior ao Sol, gente, a explosão termonuclear da estrela pode ocasionar o surgimento de um buraco negro, que vai ser muito mais intenso, tá? Ou originar estrelas de nêutrons, tá certo? Isso não acontece com estrelas com tamanho aí menor, tá? Do que 10 massas solares. Ele não tem essa explosão toda a ponto de causar buraco negro e estrelas de nêutrons. Esse esquema, ele ajuda, tá, gente? A gente fazer um resumo dessa história toda, tá? Então, olha só. Mostra aqui estrelas menores, né? Mostra aqui a protoestrela, começando aí com a... Deixa eu pegar uma caneta rapidinho. Queimando aqui hélio, hidrogênio em hélio. Depois ela continua aqui, olha, vai queimar agora o hélio, uma gigante vermelha com núcleo de hélio, e, por sua vez, uma anã branca também com núcleo de hélio. Agora, entre estrelas de 0,45 massas solares até 8 massas solares, o que vai acontecer? Olha, ela vai conseguir chegar até a gigante vermelha, vai conseguir transformar hélio em carbono e oxigênio, vai se expandir, formar nebulosa planetária e depois uma anã branca. É o caso do Sol. Marizinha, tem que saber isso de cor no nono ano? Gente, isso é curiosidade, tá certo? Isso não vai cair na prova, tá bom? Eu gosto assim, da gente estar passeando mais pelo conhecimento e estar assim, buscando mais informações interessantes, tá bom? Ok. Agora, uma estrela, olha, até 25 massas solares e acima de 10 massas solares, aqui fala de 8 a 25, tá? Depende da fonte. Ela consegue queimar, olha, hidrogênio em hélio, hélio em carbono, oxigênio e continua, tá? Até chegar no núcleo de ferro, tá certo? Né? Ela consegue queimar diversos
combustíveis. Estrelas muito grandes, né, muito densas, de 25 a 100 massas solares, elas conseguem formar aqui, olha, um buraco negro também, tá certo? Então, esse mapinha de evolução está aí no slide, se você olhar depois, tá certo? Para vocês terem essa ideia dessa diferença de ciclo solar. Lembrando que, resumindo, tem que ter um combustível, tem que ter temperatura suficiente para queimar esse combustível. E para isso tem que ter uma massa solar apropriada para que tudo isso ocorra, tá bom? Aqui, gente, a simulação, vou ver se eu vou conseguir aqui. Vamos ver se deu a simulação. Tinha um GIF aqui, tá, gente? Se vocês clicarem nele depois, nesse slide, mostra aí a explosão de uma estrela. Aqui eu não consegui fazer o meu GIF funcionar, tá? Mostrando a explosão de estrela ao atingir o estágio de supernova. E aqui, olha, mostrando a simulação da evolução de uma estrela como o Sol, que passa para a fase de gigante, ó, está aumentando, gigante vermelha, ejeta a nebulosa planetária, tá vendo? E transforma numa anã branca. Vamos observar? Bem interessante, né? Bem, e constelação? Constelação é um conjunto de estrelas. Lembrando, gente, que os grandes navegadores, né? Lembra daquelas esquadras de Cabral, né? Em Portugal, na expansão marítima. Isso era muito importante, tanto para os espanhóis quanto, né, para os portugueses, né, os grandes navegadores aí, que eles tentavam se localizar pelas estrelas, tá? E muito tempo atrás, né, antes de Cristo, nós temos já a história de pessoas que ficavam observando as estrelas e dando nomes. E os nomes das estrelas e das constelações vem muito assim do imaginário, né? A pessoa olha para o céu e imagina que tem um desenho de um leão, um desenho de um peixe, né? Desenho de um caçador. Então vão dando nomes de acordo com o imaginário dessas pessoas. Olha, constelação representa um conjunto de estrelas e objetos celestes em uma determinada região do céu. As constelações podem ser austrais, se estivessem ao sul do Equador, boreais ao norte, equatoriais ao longo do Equador e zodiacais, são aquelas do zodíaco, né? Áries, lembra? Áries, peixes, Touro, Libra, Virgem, Capricórnio e assim por diante, tá? Eu peguei algumas mais importantes, como o Cruzeiro do Sul, que é a menor de todas as constelações, e ele é muito importante para os povos do hemisfério sul, porque ela indica o quê? O sul, né? É uma maneira de se localizar. A Ursa Maior e a Ursa Menor, gente, elas são auxiliares preciosos na navegação. Lembrando que a estrela polar, que é a Ursa Menor, ela está praticamente sobre o Polo Norte, tá? Tá certo? Então, utilizada aí para localizar o Polo Norte. Órion, eu gosto muito da constelação de Órion, tá? Ela fica mais ou menos no Equador Celeste, então ela pode ser vista em todas as regiões da Terra. Aqui onde a gente se encontra, principalmente no verão, né? Janeiro, final de dezembro, você vai lá para o céu. Como é que se localiza, Marizinha? Pelas Três Marias, que estão aqui, logo formando o centurião de Órion, que seria um caçador que apaixonou por Ártemis, mas foi picado por um escorpião e virou então ali, ficou no céu como uma constelação, segundo a mitologia, tá, gente? E ela também serve para localizar, ela aponta para touros e aponta aqui do outro lado para Cão Menor. Então você consegue olhar para o céu e localizar outras constelações a partir de Órion, ok? Bem, na aula de hoje a gente viu a evolução das estrelas e as constelações. Essas foram as minhas referências bibliográficas, espero que tenham gostado. Até a próxima aula com a Marizinha. Espero vocês, não tira dúvida. Um grande beijo.